Salve, salve, rapaziada! No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo um pouco diferente. Hoje não vai ser gameplay. Hoje a gente vai dar uma analisada em como o Longo joga o Wild Rift, vulgo melhor jungler de todos os tempos do Wild Rift, certo? É o único jungler, inclusive, que tem uma skin dele dentro do jogo, tá? Pra quem não sabe, aquela skin do Lee Sin, NV Lee Sin, né? Do Nova Lee Sin, é desse cara aqui que vocês vão assistir hoje jogando de Lee Sin, tá? Então, o cara tem uma skin dentro do jogo, é o único, então, né, o cara é realmente muito bom. Beleza? E hoje a gente vai dar uma analisada aqui numa gameplayzinha dele, certo? Jogando lá na China, para vocês terem mais ou menos uma noção da pegada de como que o cara joga, né? Pra gente dar uma estudada em cima de como que ele aplica os conceitos de jungle, como ele pensa, como ele se porta, beleza? Eu vi esse cara jogando pessoalmente quando a gente foi lá pro Vietnã, tá? Então, pô, esse cara realmente é diferenciado. A forma como ele enxerga a jungle, a forma como ele enxerga o jogo pô, impressionante, beleza? Então a gente vai dar uma analisada, vai ser um conteúdo um pouco diferente, eu espero que vocês gostem, tá? Dependendo de como vocês, né, derem feedback a respeito desse tipo de conteúdo, eu começo a trazer mais vezes aqui pra vocês, beleza? Então já deixa aquele likezão, já se inscreve no canal, já ativa o sininho de notificação e já hype esse vídeo pra quanto mais, né, mais esse vídeo agradar vocês, mais vezes eu trago esse tipo de vídeo, posso trazer até de outras lanes também, de outros players aí que são muito bons, que jogam lá na China. Demorou? Então basicamente é isso, tamo junto, bora pra análise. Bom, rapaziada, então vamos lá, mano, começando a nossa análise aqui, normalmente sempre que a gente vai fazer uma análise, a primeira coisa a gente tem que analisar o draft, beleza? Pra gente identificar algumas coisas aqui, tá? Porque no draft a gente já consegue aprender muitas coisas, a gente já consegue decidir muitas coisas, principalmente quando a gente é o jungler, tá? Então, primeira coisa, a matchup dele aqui, ele tá de Lee Sin contra Rengar. O Lee Sin tem um early game muito forte. O early game do Rengar não é tão bom, mas depois do nível 5 ele tem muito potencial de criação por conta da ultimate dele, principalmente criação de pick-off e pequenas lutas, né? A gente chama de skirmishes. Então, principalmente na jungle, no rio ali, ele é muito forte, mesmo no começo do jogo, mas o Lee Sin tem mais potencial do que ele, principalmente nos primeiros níveis, ele é até o nível 4, certo? Então é uma matchup até ok pro Lee Sin. Depois de, né, de fechar dos itens, se o Lee Sin não esnobalar muito, fica um pouco difícil porque o Rengar dá muito dano. Mas se o Lee Sin conseguir esnobalar e fazer o que ele se propõe a fazer, o jogo do Rengar acaba antes dele spikear, certo? É muito importante pro jungler também identificar sua win condition, tá? Então, sempre que começar a partida de vocês, vocês já tem que analisar o draft e pensar quem que é a minha win condition nessa partida. Então, nesse jogo aqui, a win condition do Long era a bot lane dele, beleza? Rapaziada, alguém deu sub na live enquanto eu tava gravando, mesmo sem eu estar em live. Mas enfim, então a bot lane do Long aqui é o win condition dele, tá? Porque é Cogmilho. Se você não sabe o que é win condition, acho que eu já gravei vídeo explicando sobre isso, mas resumidamente é sua condição de vitória, tá? Então não vou me aprofundar muito nesse conceito, porque senão a gente vai perder muito tempo, mas basicamente é a lane que você acha que vai carregar a sua partida. É o cara que você fala assim, pô, esse cara vai me carregar, certo? No top aqui é Darius contra Trox, é uma lane que vai ter muita troca, então ele sempre que tiver uma oportunidade, ele tem que passar lá no top e tentar pegar alguma kill, sempre que o Aatrox estiver dando muita cara, ou ele tiver trocado muita vida com o Darius, porque é uma lane que vai ter muita troca, naturalmente, porque são dois lutadores, mas ele não tem que focar nessa lane. Essa lane ele vai passar só para adquirir recursos. Então, sempre que tiver uma killzinha ali, um gankzinho free ali para ele fazer, ele faz. Caso contrário, ele fica jogando para a bot lane dele, que é o Incondition. E o TF é um habilitador, né? A gameplay de mid jungle de TF mais Lee Sin é muito forte, porque o TF tem Lock CC, né? Que é um CC linkado, que você escolhe em quem você quer stunar, quem que você quer causar o controle de grupo, e você vai causar, e isso é muito forte com o Lee Sin. Então todo campeão que tem esse tipo de habilidade é muito forte com o Lee Sin, porque facilita muito para o Lee Sin criar alguma jogada por conta do setup. Então no mid também é muito fácil dele gankar e criar play, mas normalmente o TF vai querer ficar jogando, transferindo a pressão dele para sides. Então, se tiver uma killzinha no mid, obviamente o Long vai lá buscar, mas de preferência ele tem que habilitar o TF para o TF conseguir, né, usar a ultimate dele para impactar as sides e eles conseguirem impactar as sides em duas pessoas. Então, o gank dele, por exemplo, o bot com a ult do TF fica muito mais forte, porque em vez de ser um 3x2, passa a ser um 4x2 muito rápido por conta da ult do TF, e isso é muito forte. Então, basicamente a leitura de draft é essa. Eu fui mais detalhista, né? Eu tentei trazer mais detalhes, mais informações para vocês, mas normalmente, de acordo com o que vocês vão evoluindo no jogo, vão adquirindo mais conhecimento, vocês vão criando memória muscular, isso passa a ser muito rápido. Então, um jungler bom, na hora do draft ali, quando ele vê que as matchups já vão se formando, ele já vai fazendo esse tipo de leitura. Quando entra na tela de carregamento, ele já tem traçado qual que é o primeiro path que ele vai fazer, para onde ele tem que jogar o early game, para onde ele vai jogar o late
game, quem que é o win condition, quem que ele tem que focar, quem que é o win condition do time inimigo. Então, vários detalhes a gente tem que absorver. Só nessa tela de carregamento a gente já tem que entrar com tudo isso traçado, tá? E todo jungler bom faz isso. Parece que é um bicho de 7 cabeças, mas de acordo com que você aprende isso e pratica, começa a ser muito fácil, beleza? Então, basicamente, essas são as coisas mais simples ali que você precisa pensar, que eu quis trazer pra vocês. Tem coisas mais detalhadas, né? Tem coisas que a gente pode ir um pouco mais a fundo, tipo a win condition do time inimigo, lose condition, etc. Mas eu não vou abordar muito sobre isso não, para o vídeo não ficar muito longo e nem muito complexo, tá? Basicamente é isso. O path dele aqui pode ser tanto pro Darius, para ele conseguir gankar cedo, quanto pra bot lane dele, para ele dar cover. Ele não consegue criar na bot lane dele cedo, porque ele não tem setup, é muito difícil. A Yumi consegue dar muito escudo, muita cura early game, então fica mais difícil de matar a Kai'Sa sem setup. Basicamente só tem o Lee Sin pra conseguir chegar até ela, então muito difícil ele criar alguma coisa bot, só se o time inimigo quiser. Então o path dele pode ser pra qualquer um dos dois lados, mesmo a win condition dele sendo bot, tá? Porque ele tem mais potencial de criação na topside cedo com Darius, pelo que eu já expliquei. Demorou? Agora bora pra partida. Bom, guys, eu fiquei um pouquinho ali no draft passando várias informações pra vocês, porque o draft é muito importante, tá? O draft na solo kill, o draft representa no mínimo uns 30% ali da sua taxa de vitória. Se o seu time monta um draft ruim ou se você faz uma leitura de draft errada, você já meio que aumenta ou diminui sua chance de ganhar em no mínimo uns 30%. No competitivo eu diria que é 50-50, tá? 50% draft, 50% de gameplay. Mas enfim, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar é o pathing dele, tá? Então ele tá dando fast pathing pra baixo. A forma como ele faz o pathing dele é excepcional. Isso daqui tem que ser exemplo pra todos os junglers do Wild Rift, que inclusive a maioria dos junglers do Wild Rift fazem o path muito mal, não kitam a jungle, não faz esses mínimos detalhes que ele tá fazendo aqui. Faz uma comparação do tempo que ele vai fazer a jungle dele, ó, o full clear dele foi 1 minuto e 33, pega ali sim, faz o mesmo full clear que ele e testa aí você que é jungler pra você ter uma dimensão de quanto isso daqui faz diferença, tá? Um jungler bom costuma ficar 10, 15, 20 segundos na frente de um cara que não faz esses mínimos detalhes e isso é uma eternidade pro jungler, isso faz muita diferença. Certo? Então testa aí pra você ter uma noção. Então a primeira coisa que a gente tem que observar é sempre o pathing, tá? Esse pathing dele começando no blue, inclusive, é muito interessante por dois motivos, tá? Primeiro, porque é um pathing muito rápido, então o pathing começando pelo blue costuma ser mais rápido do que o pathing começando pelas pedras, tá? Com a maioria dos campeões, então a maioria dos campeões, dos players lá na China, independente do campeão que eles estão, eles optam por começar no blue por ser mais rápido. E o segundo ponto, né, é que pelo fato de que ele quer dar cover pra bot lane dele, pelo que eu já falei pra vocês, que é a win condition dele. Então ele estar na bot side cedo facilita ele dar cover pra eles. Não que ele vá criar alguma coisa, tá? Dar cover basicamente é a ação dele proteger. Então só o fato dele estar aqui embaixo, para caso o Rengar pegue nível 5 e tente gankar a bot lane dele, já facilita. Porque, por exemplo, se ele faz o path dele começando nas pedras pra cima, ele pega esse Aronga, o Rengar pega esse. O Rengar pega nível 5 na bot side, pode gankar, né, a bot side dele, que é a win condition dele, isso não seria interessante. Então, pra ele, só o fato dele estar aqui na bot side já é um grande benefício pelo fato dele dar cover e proteger a bot lane dele, correto? Então, como eu disse, o Rengar, né, tá aqui embaixo, que a gente já esperava, ele já esperava, né, melhor dizendo. Então o Rengar consegue pegar o Aronga, só que ele flecha. E nisso ele já pinga recuar para a bot lane dele, porque o Rengar agora vai fazer o Gromp e vai pegar nível 5. Então automaticamente o que vai acontecer? O Rengar vai gankar aqui. Inclusive eu acho que ele poderia fazer algo de um pouco a mais, né? Ele poderia ter ido um passinho a mais. Se eu estivesse analisando e dando um code pro Long, que seria uma coisa muito insana, eu diria para ele que ele poderia passar na bot lane dele, ajudar eles a crasharem essa wave mais rápido e depois ele dava B e pegava a Aronga de cima. Por quê? Aqui agora ele provavelmente vai cortar e pegar o Aronga top, tá? Se eu não me engano, acho que eu já até assisti esse VOD dele. Ele vai cortar e pegar o Aronga top. Só que, nisso que ele vai cortar e pegar o Aronga top, ele já sabe que o Rengar vai pegar 5 no Gromp. Porque pelo XP do Rengar, dá pra saber que o Rengar não tinha feito o Gromp ainda. Então o Rengar vai voltar na jungle, como ele pegou o Aronga. Ele vai pegar esse Gromp e vai pegar nível 5. Ele pode matar a bot lane dele antes deles crasharem essa wave. Então seria interessante ele passar aqui e crashar essa wave antes de cortar o mapa. Ele podia até dar B e pegar a bota e depois ele cortar o mapa, mas ele vai optar por cortar o mapa reto, tá? Isso dá a possibilidade do Rengar gankar a bot lane dele caso eles sejam ruins. Se fosse a minha bot lane, com certeza ia morrer. A dele a gente não sabe se vai morrer, mas se fosse a minha na solo kill, 300% que eles iam morrer, iam tomar o gank do Rengar nível 5, mesmo sabendo que o Rengar estava lá embaixo. Como é na China, talvez não aconteça. Aqui é o que eu falei pra vocês, ó. O Darius e o Aatrox trocando muito no top. Ele vai enxergar um gap, vai gankar. O Darius com a gameplay... o Darius só a gameplay do meu top laner e olha o minimapa lá embaixo, ó. O que eu falei pra vocês?
Olha onde tá o Rengar. Porém, o TF fez algo muito importante, ó. O TF usou a ultimate dele pra dar cover pra bot lane. Eu não sei se ele tá duo com o TF esse jogo, talvez esteja, ele pode ter comunicado pro TF dar cover bot, enfim, não sei. Mas perceba que aconteceu exatamente o que eu falei. O Rengar pegou o Gromp e veio gankar a bot lane dele. Bot lane dele provavelmente perdeu o spell, gastou tudo pra sair viva e o TF vai dar cover. Mas vocês entenderam por que era importante ele ter crashado aquela wave? Porque se ele crasha aquela wave, a bot lane dele dá B insta e não tem esse risco de acontecer essa play. Por mais que eles sabiam que o Rengar poderia gankar, então às vezes eles não conseguem crashar, enfim. Também a função do jungler é habilitar os lanes, né, pra dar B, coisas do tipo, pra ficar tempo na frente. Então aqui, basicamente, é o que eu disse, se fosse aqui no Brasil, provavelmente esses caras teriam morrido, mas, né, lá eles não morreram, mas provavelmente gastaram recurso. Aí o TF vai ultar pra dar cover, provavelmente não vai virar nada, ou até ele ri do Darius. Não vai virar nada, mas provavelmente a botlane dele perdeu o recurso, ó. Dá pra ver quando ele aperta tab ali, por mais que é muito rápido, dá pra ver que a botlane dele perdeu spell. Isso já é um fator negativo, né? Perderam só o cleanse, mas já é um fator negativo. Talvez o Mio tenha perdido mais coisas. Mas, né, de qualquer forma, eles estão mais vulneráveis agora sem o cleanse. O Rengar pode voltar lá, enfim. Então por isso que ele tinha que ter crashado aquela wave, beleza? Aqui agora, rapaziada, ele vai aplicar um conceito muito importante, tá? Que inclusive, para quem já foi meu aluno, para quem já assistiu minhas aulas aí do membro do YouTube, sabe? Esse conceito aqui chama eficiência, tá? Eu também uso o termo, né, de batimentos cardíacos da jungle, porque basicamente a sua jungle, a cada certo tempo, ela renasce completamente. Então isso aqui que ele fez, mano, pouquíssimos junglers, quase nenhum jungler aqui no Brasil faz. Que se vocês perceberem, o que ele vai fazer, ó? Ele vai fazer os dois campos que já estão vivos na topside, vai cortar nas galinhas que vão nascer, vai pegar as galinhas e depois voltar no blue. Nisso, ele vai ganhar, né, um tempo porque o blue ainda não nasceu, então ele meio que ganha tempo de respawn das galinhas dele, porque as galinhas dele vão respawnar antes do blue, beleza? E isso daqui faz com que a jungler dele esteja sempre viva, ele sempre tá fazendo full clear, sempre rotacionando os campos da jungle dele, isso dá ele muito recurso. Então, quando a gente tava jogando no Vietnã, inclusive, todo screen que eu assistia dele, certo? Ele sempre tava gold na frente do jungler inimigo, ganhando ou perdendo a partida. Mano, dava 5, 6 minutos de partida, ele sempre estava muito mais forte do que o jungler inimigo por conta desses mínimos detalhes, beleza? Então, isso daqui faz muita diferença e é um conceito muito importante para os junglers. Aqui agora é o que eu falei para vocês na hora da leitura de draft, ó. Ele vai tentar passar mid, certo? Para tentar gankar, né, o Smolder. Não vai conseguir porque o TF não pegou a carta amarela, o TF tinha tomado muito dano, porém, ele habilitou o TF. Então agora, em vez de ele gankar bot e ser um 3x2, vai ser um 4x2, porque ele vai gankar bot com a ultimate do TF, já que ele habilitou o TF tem tempo para conseguir descer. Então a importância de você passar em uma lane para você ajudar a puxar o wave, inclusive você laner aí que estiver assistindo esse vídeo, pelo amor de Deus, para de trollar quando seu jungler te ajudar a puxar o wave, cara. A maioria das vezes, nem sempre, né, ele não quer roubar seus minions. Ele quer simplesmente puxar o wave junto com você para te habilitar no mapa. Que é o que aconteceu aqui agora. Só a presença do Long fez com que o TF tivesse tempo e agora o TF pode ultar bot para ajudar o Long no dive, certo? Então isso daqui também é uma coisa muito importante que ele faz e que é importante vocês também terem essa noção. Então agora na hora que ele for gankar, certo? Vai ser um 4x2, o Smolder vai descer, então vai ser um 4x3. Mas até o Smolder chegar, eles já conseguiram, né, pegar as kills, então o Smolder vai chegar, a play já vai ter praticamente acabado. Beleza? Então, é sempre importante vocês focarem nessa questão também de, às vezes, habilitar o laner de vocês, o mid de vocês, o top, a bot lane, quem é que seja, certo? Para que vocês consigam dar tempo para eles, que já faz muita diferença. Outro fator muito importante, tá? Que ele sempre, sempre, sempre faz. Ele termina uma play, se tem campo da jungle inimiga, ele vai invadir, ele vai querer pegar esses campos, a não ser que seja over, né? Que tem algumas situações que não vale a pena. Mas, por exemplo, aqui, ele tem informação de que ele matou 2, a Yuumi saiu viva. E tem 2 no top. Ou seja, a única pessoa que saiu viva de que ele, né? E ainda se ele tem informação, foi a Yuumi, certo? Mas ela vai dar B agora e ela vai chegar junto com a Kai'Sa. Então, ele tem informação dos 5 que estão no mapa. Então, ele sabe exatamente de onde cada um vai vir, o que recurso que cada um tem e se ele pode invadir aqui, quanto tempo ele pode demorar aqui. E ele vai jogar sabendo disso e sempre no limite do campeão dele, sempre jogando, pô, 300% do que o campeão dele pode oferecer, porque, né, não é à toa que o cara tem uma skin do Lee Sin dentro do jogo. Isso daqui que ele faz com a Kai'Sa agora é a sacanagem da sacanagem, mano. A Kai'Sa nem esperava, tá? Mas é um detalhe muito importante de você conhecer o seu campeão. Ele joga exatamente no cooldown máximo do campeão dele, que é um outro conceito muito importante, tá? Você saber entender os cooldowns e entender o dano que o seu campeão causa. Então, cara, isso daqui é absurdo o que ele faz de Lee Sin. O cara realmente é um monstro. Mas vocês perceberam que o cara fez, pô, tudo ao mesmo tempo. Ele habilitou o TF,
Ele desceu bot, ele gankou bot, ele converteu a kill, ele invadiu e depois jogou no limite do campeão e ainda conseguiu pegar mais uma kill. O cara fez, tipo assim, 100% de tudo, beleza? Então, basicamente, se vocês conseguirem fazer metade do que ele fez aqui, vocês já vão impactar muito a partida. Aqui agora, quando ele sai da base, já tá pra nascer os objetivos, né? Falta 30 segundos para os objetivos nascerem. Mas percebam como o time da jungle dele tá perfeito. Ele vai farmar 2 campos e agora é uma tomada de decisão um pouco difícil, não vou negar. Por quê? Como ele fez o pathing dele começando em cima, tá uma informação para vocês. Sempre onde você começa o pathing, se você fizer, né, o pathing certinho, o clear da jungle certinho, sempre os campos contrários, né, de onde você começou, vai estar nascendo o objetivo, no caso, por exemplo, se você começa no blue, vai estar nascendo o objetivo e você não vai ter campo lá no dragão. Se você começar no red, vai estar nascendo o objetivo e você não vai ter campo aqui no blue, tá? Então, já que ele começou no blue, na hora que nasceu o objetivo, ele não vai ter campo na bot side dele, que seja, ou seja, onde nasce o dragão. Então, isso daqui é importante também, nós definir o seu path de acordo com qual objetivo você quer fazer. Então, se eu quero fazer o primeiro objetivo arauto, eu começar no blue é melhor para mim. Se eu quero fazer meu primeiro objetivo dragão, eu começar no red é melhor para mim. Obviamente, isso daqui estando na blue side, quando está no lado vermelho do mapa, e se inverte porque o mapa fica espelhado, tá? Mas vocês entenderam. Então, basicamente é isso. E aí, mano, aqui é uma tomada de decisão difícil, porque ele vai pegar esse blue, se ele quiser cortar o mapa para dar match nos caras no dragão, que ele pode fazer isso, porque ele tá muito forte, ele, pô, tá gigantesco, ele deve estar no mínimo aqui com quase 1k de gold na frente do Rengar. Se ele quiser fazer isso, ele vai se atrasar pro objetivo. Se ele não quiser dar match, ele pode simplesmente fazer o arauto, que ele vai estar com o tempo perfeito da jungle. Então, entenderam a importância do conceito de eficiência, do conceito de batimentos cardíacos da jungle? A jungle dele está basicamente timada perfeita para ele fazer o arauto, que é o objetivo principal, certo? Ele pode optar, ó, ele tá pingando que ele quer dar match no dragão, então ele pode optar por dar match no dragão, certo? Ou ele pode só esperar para ver onde o Rengar tá. Muito provavelmente o que ele vai fazer? Esperar para ver aonde o Rengar vai, para ele definir se ele vai ir no dragão ou no arauto. Aqui ele já tem informação de que o Rengar tá pro dragão por conta da movimentação do minimapa, e aí ele vai querer cortar o mapa para chegar no dragão. Aspira, mas ele tá atrasado, vai valer a pena ele chegar nesse dragão aí? Pro que ele quer fazer, sim. Por quê? Ele não se importa com qual objetivo ele vai pegar. Que é o que eu sempre digo para vocês. Dragão vale alguma coisa, rapaziada? Não. O dragão não vale nada no Adwish. Ah, mas é um dragão infernal. Não importa. Porque se ele continuar snowballando o jogo, quando der 12 minutos ele pega o barão e finaliza a partida. Então nem vai chegar na alma infernal. E mesmo que chegasse, com o snowball que ele está criando, provavelmente ele pegaria o segundo e terceiro dragão se ele quisesse. Ou seja, esse primeiro objetivo não vale praticamente nada. Então, ele chegar atrasado lá, mesmo que ele perca o dragão, ele só quer cobrar os caras. E é o que ele vai fazer, ó. Ele chega atrasado, mas ele quer lutar porque ele está muito forte. Então ele quer continuar criando snowball. E ele sabendo que ele cortando o mapa, pegando mais recurso, tirando mais recurso dos caras. Se tivesse jungle, ele roubaria a jungle e depois indo pro arauto com o tempo que ele vai criar na teamfight do dragão, pra ele tá bom, porque ele vai criar mais vantagem no dragão, não vai simplesmente givar o dragão e fazer arauto, que é uma coisa que muitos junglers fazem, mesmo quando tá ganhando, o cara give um objetivo e pega o outro, mesmo ele tendo sempre sem certeza que ele ganha, ele fala, mano, tô 10/0, tenho certeza que eu ganho essa luta. O cara ainda assim deixa um objetivo pro time inimigo e pega o outro, deixa de graça ali embaixo, e aí o cara pode fazer o objetivo, roubar a jungle, enfim. Tem alguns macetes pós-objetivo, mas também não vou abordar muito sobre isso para não ficar muito extensa aqui a nossa análise, mas tem algumas coisas que você pode fazer quando a gente faz um cross-map, né, que é um outro conceito de macro do jogo, mas ele não deixa isso acontecer. Então ele pune o jungle inimigo sempre que ele pode, do máximo que ele pode. Então mesmo que ele estava tempo atrás, que ele poderia ter, se tivesse informação, se tivesse visão, seria mais fácil, mas sem visão, ele corta o mapa sabendo, né, quando ele consegue ter informação de que os caras estão para baixo, corta o mapa e vai dar match no objetivo só para criar mais vantagem. Então só para ele pegar uma, duas kills, tirar mais um, dois flash, o que ele puder fazer, se ele tiver campo da jungle, roubar a jungle, ele vai fazer. Depois ele usa o tempo que ele habilitou na bot side para cortar o mapa e pegar o objetivo que ele quer, que no caso aqui seria o arauto. Certo? Se o Rengar tivesse no arauto, teria sido da mesma forma. Só teria sido mais fácil para ele porque ele já estava na top side. Então ele teria conseguido fazer exatamente a mesma coisa, só que ele teria matado o Rengar antes do Rengar terminar o arauto. Teria sido ainda melhor para ele. Não foi o caso porque ele estava do lado contrário do mapa e eles não tinham informação antes, então acaba que ele não conseguiu fazer o que ele queria. Mas aí o que eu falei pra vocês, ó, terminou a play, ele ganhou a play, ele vai invadir, cara, ele vai tentar invadir e ele vai ficar forçando. Isso daqui é uma coisa que eu tento fazer muito no Brasil, mas é difícil. Porque nós falou que o brasileiro você faz daqui, eles ainda te xingam, fala, ai, Django lixo, fica invadindo, em vez deles de acompanharem. Como o cara tá na China, ele consegue fazer as plays porque os caras seguem. Então, mano, toda oportunidade que ele tem de invadir, de jogar agressivo, de punir, ele vai fazer, certo? Só que aqui no Brasil a mentalidade da rapaziada é meio, né, meio complicada e aí eles acabam não executando. Então, mano,
criou a play, ganhou a play. Se ele pode, ele tem tempo e ele sabe que ele ganha, ele vai invadir e ele vai criar mais snowball. Eu não sei se ele vai mostrar aqui o gold, mas eu julgaria que ele tem o dobro de gold do Rengar. Porque agora, mano, são 8 minutos de partida. O jogo tava, sei lá, 3-2, o que muita gente gosta de se importar com o placar, né? Tava 3-2. Ele tinha 3 das 3 participações do time dele. Então o cara tava 1/0/2. Agora tá 6-2. E ele tem as 6 participações do time dele. Ou seja, em 8 minutos de partida, ele fez tudo, pô, basicamente. Ele invadiu, ele gankou, ele criou vantagem, ele habilitou o time, ele pegou o objetivo, ele invadiu de novo. Ele basicamente tá fazendo tudo o tempo inteiro. Então, cara, é só bizarro a leitura de mapa que o cara tem. Parece que ele tá jogando no Platina, mas o cara tá jogando no Challenger Monarca da China, com provavelmente muitos dos melhores players do mundo. Então, olha aí o Gold, ó. O que eu falei pra vocês? Que ele tá no mínimo uns 2k de gold na frente do Rengar. Ele tem 8.000 de gold, tá ligado? O Rengar tem 5.700. Então, cara, isso daqui é bizarro. E o TF também, provavelmente, acho que deve ser duo dele, porque tá jogando super bem. É a mesma coisa em comparação ao Smolder. Conhecimento de mapa, mano. Conhecimento de macro, saber controle de wave, saber onde tem que estar, quando tem que estar. E o Darius dele fidando. Então é o que eu sempre digo pra vocês. Nossa, Aspira, mas eu só caio com troll, meu top lane morre 20 vezes. Olha o top laner dele. Vocês viram a gameplay do Darius dele? Só que o que ele fez? Givou o Darius, falou, Darius, azar é seu. E começou a jogar com o TF, provavelmente é duo dele, ou ele sabe que o TF é bom. Jogar com o TF, habilitando a bot lane dele. E os dois com certeza vão carregar, cara. Ele e o TF sozinhos aqui carregam esse jogo brincando, porque os dois são muito bons. Então, pra vocês verem que cair com um cara troll, cair com um cara ruim, é normal, mas não te faz perder uma partida, certo? Então não adianta ficar xingando ou ocupando o cara que tá fidando lá horrores. É claro que às vezes, né, a gente tilta, eu mesmo tilto direto na minha live, xingo, né, os caras que estão fidando, mas é algo normal, acontece no Brasil, na China, em qualquer outro servidor, então é só ter noção do que fazer, como fazer, que você consegue carregar. Bom, então pra gente não perder tempo, eu vou adiantar aqui um pouco o jogo. Ele criou mais algumas plays ali e a gente percebe que ele ainda tá com 100% de participação, certo? Ele rolou algumas plays. De novo, ele ficou um pouco atrasado pro dragão, mas é o que eu falei pra vocês, ele não se importa com isso. O que, que ele vai fazer? Vai chegar atrasado, mas vai punir os caras. E ele, mano, vai até onde ele sabe que ele consegue ir pra ele conseguir punir o máximo possível os caras. Pune os caras o máximo que dá, e aí é o que eu queria mostrar pra vocês, o mais importante, finalização de partida, tem que saber finalizar o jogo. Deu 11 minutos, o Barão nasceu, ele matou 3 caras e matou o jungle inimigo. O que é que muitos junglers aqui no lugar dele faria nessa hora, ó? Nossa, mano, tô praticamente morto, velho. Vou usar meu W aqui, vou dar B, certo? E depois vou farmar minha jungle na bot side. Tenho certeza que muitos de vocês que estiverem vendo esse vídeo agora fariam exatamente isso. Ia pensar, ah, beleza, matamos os caras aqui, alguém do seu time ia te xingar que você perdeu o dragão e, pô, vocês iam começar a brigar no chat e pronto. E aí o jogo ia durar mais 35 minutos. Não, ele não. Ele basicamente, mano, perdi o dragão, tô nem aí, não vale nada esse dragão mesmo. Pô, vale um baltezinho pros caras ali, se ele pudesse ele não perderia, mas ele tinha criado uma outra play na topside antes, enfim. Ele chegou atrasado, perdeu o dragão, mas ele sabia que ele conseguia punir os caras até onde deu, certo? Fez o que dava pra fazer, conseguiu pegar recurso, ele vai cortar o mapa insta e vai pro Barão, insta. E aí, mais uma vez, a importância de ter um time minimamente decente. Se é na solo kill, meu AD Carry ia farmar bot, meu top ia farmar top, meu suporte ia dar B, e aí cada um fazia alguma coisa, e eu não ia conseguir fazer esse Barão. Lá não, ele dá a call, todo mundo vai. Achando que dá pra fazer ou não dá pra fazer, o cara deu a call, todo mundo vai. E aí ele pega o Barão. E esse Barão aqui vai dar a finalização de partida pra ele. Ou seja, ele perdeu os 2 dragões, certo? Muita gente, né, quando eu perco 2 dragões, fala, nossa, Aspira, mas também não faz nenhum dragão. Tá aí, o Long também perdeu 2 dragões. Só que o cara criou snowball absurdo, o cara tem 100% de participação no jogo, e com esse Barão aqui ele com certeza vai finalizar a partida. Então fez diferença ele perder 2 dragões? Nenhuma, nenhuma diferença. Mas ele o tempo inteiro puniu o Rengar. Ele o tempo inteiro esteve 2k, 3k, agora ele deve estar com o dobro de gold do Rengar, e ele sempre está jogando agressivo da forma mais agressiva possível, sempre jogando o mapa da forma mais correta possível, certo? E sempre punindo os erros do time inimigo. Então, cara, basicamente essa é a gameplay do Long, uma gameplay agressiva, uma gameplay que pune muito, e se você errar contra ele, ele engole o mapa. Então, esse daqui é a forma mais eficiente. Então, 12 minutos de partida e o cara ganhou o jogo. Aqui no Brasil dá 12 minutos de partida, seu time tá brigando. Então, cara, é só bizarro o que ele fez. E não dependeu do time dele pra praticamente nada. Só o TF ali que jogou muito bem, deu cover pra ele, criou play junto com ele, mas tipo assim, ele amassou e tava com quase o dobro de gold do Rengar. Então, isso daqui, como eu disse, é no Challenger Monarca da China, mano, o melhor servidor do mundo. Então, basicamente, o cara é um monstro e essa é a gameplay que ele apresenta pra gente. É lindo de se ver, né? Bom, rapaziada, então é isso. Quis trazer essa análisezinha do Long rápida pra vocês, pra que vocês tivessem mais essa visão mais de análise, né, de gameplay, que eu sei que
quase ninguém faz esse tipo de conteúdo gratuito, né, mano, de análise, de passar esse tipo de conteúdo para vocês. Então, valorizem teu paizinho Macro King aqui, deixando aquele likezão, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação. E eu espero que vocês tenham gostado, certo? Desse tipo de conteúdo. E lembrando, se vocês apoiarem, se eu ver que vocês estão gostando, eu vou trazer mais vezes esse tipo de conteúdo gratuito para vocês, de todas as outras lanes, certo? E de todos os outros players que eu conheço que são bons aí no jogo. E, obviamente, se você quiser melhorar e jogar com a mesma gameplay do Long, porque tudo isso que eu passei para vocês aqui é só a pontinha do iceberg, tá? Dá para fazer uma análise muito mais aprofundada, com muito mais conceitos, com muito mais didática, certo? E quem, né, já foi meu aluno sabe disso. Então, venho aqui anunciar para vocês a chegada do nosso site, tá? cursoaspira.com.br, curso Aspira, sem o do, tá? Cursoaspira, tudo junto.com.br, beleza? Para vocês acessarem o nosso site, aspirantes a pro player agora online na internet e roteando, tá? Então, só entrar no site aí, mano. O site tá muito bonito, Dedemob aí fez a boa pra gente. Acessem lá, tem as nossas opções aqui, os nossos serviços oferecidos. Vai ter, pô, várias paradas aqui, vocês podem ficar à vontade, criar a conta de vocês. Então, mano, eu não vou falar muita coisa aqui pra, né, não parecer que eu tô fazendo merchan, que eu fiz esse conteúdo só pra vocês irem lá no site, mas é só pra anunciar mesmo. Muita gente tava me perguntando e me procurando pra falar a respeito do site. Então, quero deixar o anúncio pra vocês aqui que o nosso site tá online, roteando. Vocês já podem ter acesso aos nossos conteúdos didáticos e às nossas aulas ao vivo aí, a nossa turma de alunos e o que mais vocês quiserem. Beleza? Então, basicamente é isso. Vou deixar o link pra vocês do site aqui na descrição do primeiro comentário fixado e tamo junto, rapaziada. Espero que vocês gostem do site, tenham gostado do vídeo. Lembrando, mano, eu vou continuar trazendo conteúdos gratuitos para vocês aqui. Eu só quis profissionalizar um pouco mais o nosso curso que eu já ofereci antes. Tem novas aulas, inclusive, lá, certo? Tem conteúdo, mano, modéstia à parte, conteúdo muito bom. Então, tenho certeza que você que tiver condições e quiser se especializar de uma forma mais aprofundada, vai gostar. Independente de qual seja o seu objetivo, tá, rapaziada? Tem tudo lá no site, vai? Pelo menos passa lá no site e dá uma olhada, mesmo que não seja do seu interesse. Beleza? Então, basicamente é isso. Espero que tenham gostado. Tamo junto, é nóis. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.